Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o evangelho que nós ouvimos, perdoe nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Minha boca anunciará vossa justiça. Juntos. Minha boca anunciará vossa justiça. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na paróquia Santo Antônio, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que reza conosco pelas redes sociais da nossa paróquia e pela página do Padre Mário. Como é maravilhoso termos as oportunidades de ouvirmos a palavra de Deus. No domingo, no Evangelho, nós ouvíamos um relato maravilhoso. As multidões iam até Jesus para escutá-lo. E ao ponto de Jesus estar numa embarcação com os apóstolos, e as pessoas indo acompanhando a embarcação por terra. Tal era a vontade, o desejo e a necessidade de cada um deles. Procurar em Jesus para ouvi-lo. E quando Jesus, no Evangelho de domingo, olha para aquele gesto de fé, ele sente compaixão e vê que aquele povo era um povo sem pastor, eram como ovelhas desgarradas, procurando alguém para segui-lo. Então ele desce da embarcação por ali, fica e prega para a multidão. E hoje não é diferente. O evangelho de hoje está muito ligado ao evangelho de domingo. Diz que Jesus
estava sentado à margem do mar da Galileia, e uma grande multidão foi se formando em volta dele. E aí, Jesus fez o contrário. Em vez dele ficar ali, sentado com o povo, ele deixou o povo na terra, na beira da praia, do mar, e subiu na embarcação. Interessante isso. Por que Jesus fez isso? Para usar o barco, a embarcação, como uma espécie de palco. Ali ele poderia ficar mais elevado, de frente para o povo. E dizem alguns estudiosos, também quem já foi lá na Terra Santa pode comprovar, que deste lugar onde Jesus estava, neste ponto, Jesus falando, toda aquela planície ecoava a voz de Jesus, como se estivesse aumentando o som. Então, se nos nossos dias nós temos os microfones para facilitar com as caixas de som, naquele tempo Jesus usou o meio natural para que a sua voz ecoasse. Não é muito fácil falar para uma multidão. Imagina naquele tempo. E Jesus faz isso para tanto facilitar a sua voz chegar aos ouvintes. A multidão fica ali. Quando a gente fala de multidão, nós estamos falando de muitos adultos, de muitas crianças, nós estamos falando até de idosos. Quer dizer, ali existiam famílias, existiam pessoas doentes, existiam pessoas sem religião. Com toda certeza, ali tinha muitos níveis sociais, mas todos com um único propósito: ouvir Jesus pregar, ouvir a palavra de Deus, como no domingo. E ali, Jesus começa falando sobre a semente. O semeador saiu para semear. Espalhou sementes, muitas caíram na beira do caminho, os pássaros vieram, comeram, outras no terreno pedregoso, a semente brotou, veio o sol, queimou e acabou o sentido da semente. Outras caíram no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram quando a semente brotou, mas muitas sementes caíram em terra boa, e estas produziram frutos. Teve semente que produziu mais 100 sementes. Teve semente que produziu 60. Teve semente que produziu 30. Cada semente produziu o tanto que foi possível. Jesus está dizendo que este semeador é Ele. A semente é a palavra. O lugar onde a semente caiu é o coração. O meu, o teu, o nosso. Agora, a semente é igual para todos. Veja que as categorias de situações foram diferentes, mas as sementes eram as mesmas. A finalidade era a mesma. Mas o que aconteceu com cada uma aí foi diferente, porque cada semente caiu num tipo de solo. Então este solo é simbolizado aqui como o nosso coração. Cada um vai acolher a semente da palavra de acordo com a sua abertura de coração, de acordo com a sua disposição. Então nós podemos ouvir a palavra de Deus, aquilo entrar por aqui, sair por aqui, o vento levar. Pronto, não adiantou nada a semente. É como essa primeira semente aqui, ó.
veio na beira do caminho, caiu, o pássaro veio, comeu e foi embora. Agora, nós podemos fazer diferente. Ouvindo a palavra de Jesus, seus ensinamentos, deixar com que estes ensinamentos caiam no coração, e a partir disso permitir que esta palavra plantada no coração possa produzir fruto. E que fruto é esse? É a nossa conversão, é a nossa mudança de vida, é a nossa santificação, é a nossa purificação. E quando a palavra de Deus se torna prática na nossa vida, ela vai nos curando, ela vai nos equilibrando e ela vai nos libertando, tanto dos pecados, quanto dos vícios, quanto também das formas errôneas de pensarmos, porque às vezes aprendemos muitas coisas erradas e aquilo se tornou verdade para nós. A palavra de Deus tem o poder de nos libertar daquilo que são mentiras. Então, assim como a multidão desejava ouvir a palavra de Deus, que é a verdade plena, nós também, nos nossos dias, agora é a nossa vez de fazermos como esta multidão, estar atenta à palavra de Jesus. E esta palavra de Jesus, que vai produzindo frutos na nossa vida, vai se tornando missão. Chega num ponto que a palavra de Deus toca tanto o nosso coração, que ela não cabe mais dentro de nós. Nós vamos sentindo a necessidade de levá-la a outras pessoas que também precisam. Então a palavra de Deus, ela passa por nós, ela produz mudança e ela pode também chegar até outras pessoas se nós a levarmos. E a primeira leitura de hoje nos contou isso. O início da profecia de Jeremias. Quando Jeremias, um jovem, recebeu o convite, o chamado para se tornar profeta, Deus disse a ele: Jeremias, eu te escolhi antes de você nascer. Quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe, eu te conheci. E agora chegou a hora. Vai e fale em meu nome. E Jeremias, assustado, diz: eu? Quem sou eu? Eu sou uma criança, quer dizer, eu sou um pobre coitado que não sabe. O que eu vou falar para o povo? O que eu vou falar em nome do Senhor? E o Senhor diz: calma, eu colocarei a minha palavra na tua boca, e tu falarás em meu nome. Que bonito isso. Eu te constituí sobre povos e reinos, para extirpar e destruir, devastar e derrubar, mas para construir e plantar. Missão de Jeremias. Devastar, derrubar aquilo que está errado. Construir, plantar a verdade nos corações. Esta era a missão de Jeremias, que não é diferente da minha e da sua. Todos nós, pelo batismo, somos também missionários de Jesus. Cada um no seu ambiente, cada um entre os seus, cada um construindo um mundo melhor, uma sociedade melhor. Então hoje, nesta missa, vamos pedir a graça de Deus, do Espírito Santo, para que o nosso coração seja sempre terra boa, não seja pedregoso, endurecido, não seja leviano, não seja cheio de espinhos,
mas que seja uma terra fértil, onde a palavra de Deus, que a semente caia, produza frutos, e estes frutos se tornem santidade e missão. Hoje celebramos um santo muito famoso, São Charbel. Este santo homem sentiu o chamado de Deus aos 23 anos para se consagrar a Deus. Era lá do Líbano, e assim entrou na vida religiosa, se tornou monge, depois sacerdote. E por causa da sua entrega a Deus, por causa da sua santidade em Deus, realizava milagres quando rezava. E depois de falecido, continuou a realizar estes milagres, porque Deus habitava seu coração. Então hoje queremos pedir a intercessão de São Charbel, rezando também para que o nosso coração seja iluminado pela graça do Espírito Santo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos